Aleluia. Quantos querem uma palavra da parte de Deus? Diga amém. Aleluia. Sabe, queridos, o grande segredo de nós vencermos na vida com a ajuda de Deus é recebermos a orientação de Deus. Como é maravilhoso quando nós nos assentamos para poder parar e ouvir o que Deus, Ele quer falar conosco a respeito da nossa vida, a respeito da nossa família, a respeito de como nós devemos agir nos momentos em que nós vamos enfrentar nos dias que se começam na semana. Eu quero confessar para os irmãos que eu amo ouvir a palavra de Deus, eu amo receber a direção de Deus, eu quero motivar você a amar isso. Existem alguns dias em que eu separo e eu fico o dia inteiro só ouvindo mensagens da palavra de Deus. O quanto que isso é um diferencial para mim, o quanto que isso traz uma diferença na minha vida. Eu quero motivar você a, nesse momento em que nós vamos ler a palavra, você se ligar totalmente naquilo que Deus vai falar com você. Então eu quero que você diga para quem está do seu lado: meu irmão, fique ligado no trono de Deus. Diga: não permita nada te atrapalhar. Glória a Deus. Com isso eu vou pedir com muito carinho para que as mamães que estejam com uma criança, se a criança chorar, tem uma TV lá embaixo. As crianças não ficarem circulando pelo culto, pelo prédio, porque nós vamos para um momento onde eu quero ser muito edificado junto com você, e eu quero toda a atenção nossa voltada para o que Deus tem para falar conosco. Quantos concordam comigo? Diga amém. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler Hebreus capítulo 11, o versículo de número 6. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Quantos encontraram aí? Diga amém. Vamos lá, a palavra diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Diga comigo: creia. Diga mais forte: creia. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Feche os seus olhos. Pai, nós oramos pedindo a Tua graça, pedindo a Tua unção, a Tua presença, e confessamos que somos dependentes de Ti. Queremos, ó Deus amado, a Tua voz, queremos a Tua direção, e queremos também o Teu mover e o Teu agir aqui, nesse culto, porque nós já começamos a aplicar na nossa vida uma fé sobrenatural, para experimentar o agir sobrenatural de Deus, e eu creio já que portas poderosas e grandiosas já estão sendo abertas em direção do Teu povo. Eu acredito nisso em nome de Jesus. O Seu nome seja glorificado, Pai. Amém e amém. Diga glória a Deus. Queridos, nesse ano nós estamos sendo direcionados por Deus para viver um tempo de fé sobrenatural.
É uma verdade que nós já temos experimentado o sobrenatural de Deus aqui em nosso meio, aqui nessa igreja. Mas Deus tem ministrado ao meu coração que nós iremos viver no ano de 2013 em uma intensidade muito maior o sobrenatural. Nós precisamos preparar o nosso coração e a nossa vida para uma intensidade muito maior do agir sobrenatural de Deus. Para coisas grandiosas, para grandes realizações, para grandes feitos, para grandes surpresas. Coisas que irão envolver você, a sua casa, a sua família, a sua empresa, o seu trabalho, o seu ministério, a sua liderança, os seus projetos. Nós iremos experimentar esse agir sobrenatural de Deus. E esse agir sobrenatural, ele virá à medida que nós formos aplicando a fé sobrenatural. A fé sobrenatural, ela pode literalmente mudar a história da vida de uma pessoa. A fé sobrenatural pode mudar o rumo de uma cidade, o rumo de um estado, o rumo de uma nação. A fé sobrenatural, ela pode mudar tudo dentro da tua casa e na sua família. Pastor, se a fé sobrenatural ela pode mudar a minha história, ela pode mudar a história da minha família, o que eu preciso fazer para ter essa fé sobrenatural? O que eu preciso aplicar na minha vida para eu ter essa fé sobrenatural e poder experimentar o agir sobrenatural e poder experimentar coisas grandiosas da parte de Deus? Eu quero compartilhar com você alguns segredos que Deus colocou em meu coração. É importante nós termos em nossa vida para ter a fé sobrenatural. Quantos querem ter a fé sobrenatural? Diga amém. Diga, eu já tenho. Diga, já existe em mim. Eu só preciso aprender a botar para fora. Diga aleluia. A primeira coisa que eu quero compartilhar está em cima desse texto que diz que aquele que ele tem fé, ele precisa acreditar em Deus. Aquele que tem, para eu ter a fé sobrenatural, eu preciso ter o primeiro nível da fé, que é pelo menos acreditar em Deus. E depois de eu acreditar em Deus, eu preciso acreditar que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu preciso acreditar que Deus, Ele está agindo no nosso meio, que Deus está presente na minha vida, que Deus está presente no meio do meu GCD, no meio da minha igreja. Eu preciso crer, e quando eu acredito que Deus está, eu vou então começar a acreditar que Ele vai me galardoar, que é o segundo nível. O problema hoje, querido, é que muitas pessoas não acreditam em Deus. E como não acreditam em Deus, nem acreditam que Ele pode galardoar. Como não acreditam em Deus, nem acreditam que Ele pode responder à busca de alguém. Não acreditam que Ele pode responder a alguém que aplica a fé nele. Eu estava lendo um livro que conta a história de um certo ladrão na Inglaterra que havia sido preso. Estavam decidindo a condenação de morte dele, e ele havia
matado muitas pessoas, ele havia cometido muitos delitos. E parece que em um momento da sua condenação, do seu julgamento, um padre se apresentou a ele e falou para ele, o padre: meu filho, por que você não acreditou em Deus? E não teve atitudes diferentes? E aquele ladrão assassino, ele disse para o padre: se eu acreditasse que Deus existe, e que quem não acreditar nele vai para o inferno, eu andaria toda a Inglaterra de joelhos, declarando para todo mundo isso. O que aquele homem quis dizer era: eu não acredito em Deus. E o problema hoje é a falta dessa fé das pessoas acreditarem em Deus, porque o primeiro passo para eu viver o sobrenatural é acreditar em Deus. Deus está aqui no nosso meio. Você pode acreditar e dizer aleluia. Você pode acreditar e dizer glórias ao seu nome. Você pode acreditar e dizer obrigado pela tua presença. Você pode acreditar e sentir a presença dele aqui, falando com você, e honrar o nome dele de alguma maneira, aplaudindo, glorificando, se expressando a ele. Aleluia! Quando eu acredito em Deus, então eu passo para o outro nível, que é acreditar que ele é galardoador daqueles que o buscam. O galardão, ele é uma recompensa que Deus nos dá. E existem vários galardões que nós podemos receber, que significam várias recompensas. Uma dessas recompensas nós vamos receber na vida eterna, um galardão na vida eterna. Mas as outras recompensas nós recebemos aqui nesta vida, quando buscamos a Deus com fé, somos galardoados, recebemos recompensas por aplicar a fé em um Deus que é todo poderoso. Por isso, querido, o primeiro conselho para nós que queremos ter a fé sobrenatural e viver o sobrenatural, é acreditar. Diga acreditar. Diga para a pessoa que está do seu lado: você precisa acreditar, irmão. Diga: para Deus nada é impossível. Diga para o irmão do outro lado: nada é impossível. Pastor, você não sabe o que eu estou passando lá dentro da minha casa com aquele homem. Ele já falou. Irmã, nada é impossível. Pastor, você não sabe como que estão as minhas contas. Você não sabe como que está a minha situação. Eu não vejo saída. Querido irmão, nada é impossível. Esse é o primeiro conselho. Parece simples, mas o problema é que nós não aplicamos. Se aplicarmos, viveremos. A segunda direção que eu tenho para você que quer viver, experimentar uma fé sobrenatural, é que toda fé sobrenatural, se nós queremos tê-la, ela precisa ser acompanhada de atitude. Diga comigo: atitude. Agora dá uma balangada no teu irmão do lado e fala: se mexe, meu querido. Fala: vai fazer alguma coisa. Querido, não adianta você dizer que tem uma fé sobrenatural. Se você não der o primeiro passo, tudo vai continuar do jeito que está. Se você não der o primeiro passo, você não avança. É preciso você decidir
que você vai avançar, é preciso você decidir que você acredita em Deus, e por isso você vai agir e vai fazer o que precisa ser feito. Seja profeta, tapinha no ombro do teu irmão e fala: vai fazer o que precisa ser feito. Não adianta você ficar dizendo que vai acontecer, que Deus é fiel, que vai dar tudo certo. Eu sei, Deus vai estar agindo. Não adianta você falar que sabe que vai dar tudo certo. Você vai precisar levantar e agir em nome de Jesus. Você vai precisar de levantar e resolver. Você vai precisar de levantar e acreditar. O problema é que muitas pessoas ficam sonhando. Não, Deus é poderoso, aleluia, eu acredito. Você libera uma palavra profética sobre alguém, querido, olha, em nome de Jesus. Isso, e você vai ser um grande líder, você vai ser um grande pastor, você vai ser uma grande pastora, aleluia, eu recebo. Mas a pessoa não se movimenta. A pessoa, ela não toma atitude, e ela não faz o que precisa ser feito. Deus vai mover, Deus vai te dar uma bênção especial. Oramos e profetizamos, Deus vai dar o seu próprio negócio. Deus vai entregar aquela empresa que você tanto sonha. Ah, pastor, eu recebo, é isso mesmo. Eu sonho e eu oro para Deus me dar a oportunidade para eu abrir o meu próprio negócio, para eu ter a minha empresa e para eu poder então conseguir desenvolver o meu sonho. E o que você está fazendo e já não levantou para tomar atitude? É preciso fazer. Não adianta dizer que acredita. É preciso levantar e mostrar que acredita. Falar com a boca que acredita é fácil demais. É preciso levantar e fazer o que depende de você para fazer. O que não depende de você, deixa com o galardoador. Busca o galardoador e deixa ele te entregar o galardão. Mas o que depende de você, vá lá e faça. É interessante quando nós analisamos alguns casos de fé sobrenatural com homens que tiveram experiências que podem nos ensinar. Um desses casos foi com um homem muito respeitado na Bíblia, chamado Moisés. Ele já teve grandes experiências com Deus, ele acreditava em Deus, ele viu o agir de Deus, mas em um certo momento, em que ele está com o povo, saindo do Egito, Deus já fez milagre, Deus já fez maravilhas, Deus já fez coisas tremendas, mas ainda faltava o nível top do sobrenatural. Diga nível top. Não, fala mais bonitinho, nível top. Sabe o que eu vou dizer para você aqui? Muitos que estão aqui já viveram sinais de Deus, maravilhas de Deus. Você viu Deus fazer coisas maravilhosas na sua vida, você vivenciou milagres, mas o nível top ainda você não experimentou. Você viveu pequenas coisas de Deus, mas o top não veio. E por que o top não veio? Vamos analisar o caso de Moisés. O nível top do sobrenatural era o mar vermelho se abrir, o povo passar e o faraó e o seu exército morrer pelo mar se fechando. Esse era o nível top. E para o top de Moisés acontecer, o que precisou, irmão? Moisés está orando a Deus diante do mar, já tinha tido experiências, milagres, ele sabia que Deus fazia, e aí Moisés começa a orar: ó Deus, e agora? Eu estou aqui na frente do mar, está vindo o faraó com o seu exército, e agora? Oh meu Deus, e o que eu faço? E ele deve ter orado línguas estranhas, e falado muito com Deus, ajoelhou, profetizou, e Deus falou para Moisés: Moisés, cala a tua boca, e toma atitude.
Mande que o povo marche, Moisés. Marchar é com você, Moisés. Abrir o mar é comigo. Para você viver o top, você vai precisar de sair do teu lugar e marchar. Para você viver o top, você vai ter que tomar a atitude que você está protelando há muito tempo. Está orando, e Deus já está falando para você agora: sai do teu lugar e marche. É preciso de atitude, diga atitude, vai me levar ao sobrenatural. Eu vejo que quando Jesus aparece para os discípulos no meio do mar, na hora de uma tempestade na madrugada, e os discípulos identificam que é Jesus, e Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, eu quero te convidar para um nível top. Diga nível top. Irmão, eu quero viver o sobrenatural em nível top. Pastor, o que é esse sobrenatural em nível top? É aquele que as pessoas vão olhar e vão falar: uau! Faz uma cara de espantado para quem está do seu lado e fala assim: olha, o milagre que Deus vai me dar. Fala assim: as pessoas vão falar assim: uau! Você imagina, meu irmão? Olha só, olha o milagre a nível top. Moisés atravessando com o povo, o mar vermelho se abriu. Moisés com seu exército e o povo, e eles viram, estão olhando assim: uau! O mar se abriu. Diga isso que vão dizer de mim. Aleluia. Jesus pega Pedro na madrugada, no meio do barco, no meio do mar, e convida ele para um nível de fé sobrenatural. Era top. Os discípulos olhando, e eu acredito que Jesus olhou e falou assim: o mais ousado dessa história toda é Pedro. Pedro, ele é o cara que ele é mais ousado. Pergunta para quem está do seu lado, se é mais ousado ou menos ousado. Escuta uma revelação que eu vou dar para você aqui. Deus dá oportunidade grande para aqueles que são mais ousados. Deus dá oportunidade para todos, mas oportunidade grande para viver o top é só para quem é ousado. E aí Jesus identificou Pedro e falou: é Pedro, sou eu. E aí Jesus, oh aleluia, os discípulos todos, é o mestre. E aí Jesus falou: Pedro, filho, vem para o nível top, anda no meio das águas. Você imagina os discípulos no barco, estão vendo Pedrão andando lá na pontinha do pé. Como é que os discípulos ficaram, irmão? Uau! O cara está andando nas águas. E aí Pedrão vai para o nível sobrenatural. Por que Pedro ele entrou no nível sobrenatural? Porque ele era alguém de atitude. Jesus identificou isso nele e falou: vem, cara. Uma pessoa que não tem atitude, na hora dela aplicar a fé, ela fica: será que vou ou não vou? Ai, não vai dar certo. Não, isso não é para mim. Não, João, é melhor você, João. Eu não, João. O cara que tem atitude, meu irmão, ele vai para dentro. E Pedro foi para dentro na hora que Jesus falou. E Pedro começou a andar. O problema é quando chegou no meio do caminho, o que aconteceu com Pedro? Ele começou a afundar. Pedro não teve a falta de atitude, ele teve a atitude e a fé necessária. Ele só não teve algo que eu vou falar depois, é algo chamado
perseverança. Eu vou falar sobre isso no outro tópico. Mas ele experimentou um nívelzinho de top na sua vida, sim ou não? Bate no ombro do teu irmão e fala: se prepara que é isso que Deus quer te dar, meu filho. Fala: só levanta do lugar e vai fazer o que tem que ser feito. Quem ama a Deus, dá aleluia, aleluia. Terceira lição para quem quer ter uma fé sobrenatural. É preciso, se eu quero ter uma fé sobrenatural, começar a acreditar e exercitar a minha fé em pequenas coisas. O problema é que nós não aplicamos a fé em pequenas coisas e queremos aplicar nas grandes coisas. Diga para quem está do seu lado: meu filho, não vai que não vai dar. É aplicar a fé, exercitando ela nas pequenas coisas. É preciso vencer aplicando a fé nos obstáculos menores para poder aprender a vencer pela fé os obstáculos maiores. Talvez tu está desesperado por uma continha de 150 mil reais e fica o que vai acontecer de mim? Em nome de Jesus, Deus proverá. Em nome de Jesus, Deus vai colocar um cliente na minha frente que vai trazer a provisão. Em nome de Jesus, vai aparecer um trabalho hoje. Em nome de Jesus, eu vou experimentar a provisão. Deus quer fazer você movimentar 150 mil. Deus quer fazer você movimentar 1 milhão de reais. E você está aplicando a fé de maneira fraca nas pequenas coisas. E quando não é isso, você não aplica a fé orando a Deus. Você está com um probleminha pequenininho, e você, ao invés de aplicar a fé em Deus, você quer resolver da tua maneira. Ai, meu Deus do céu, quem é que eu vou pedir? Me dá o telefone aqui. Ai, aquele irmão do GCD, aquele líder, acho que ele é a minha solução. Uau, aquele irmão, aquele supervisor que tem uma condiçãozinha, é ele. Ai, ai. Ou é Deus que cuida da tua vida, ou é você que sabe como conduzir ela. Aplicar a fé é diferente de eu querer resolver com a minha maneira. E aí, porque você não aplica a fé em coisas pequenas, jamais Deus vai colocar na sua mão a atitude de coisas grandes para você aplicar a fé. Aleluia. Diga para quem está do seu lado: segura a onda, prepara o coração, porque vem mais. Você quer mais? A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria... O choro pode durar uma noite, mas a alegria... Se a alegria vem pela manhã, por que você está chorando à noite, meu filho? Se você sabe que a alegria vai vir de manhã, por que você está se desesperando à noite? Por que está virando para um lado e para o outro, tomando remédio de tarja preta, quebrando o pau dentro de casa? Por que você está desesperado? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Então fala para o teu irmão do lado: para de chorar de noite e se alegre, porque de manhã você vai estar comemorando a vitória. Diga aleluia e dê um aplauso ao Senhor, meu amado. Davi, ele nos dá um exemplo grande de exercitar a fé em pequenas coisas. A Bíblia diz que Davi, ele aplicou a fé dele contra o urso, quando ele lutou com o urso.
Diz que ele aplicou a fé dele quando ele enfrentou o leão. E isso foi exercício da tua fé. Venceu o urso, aplicou a fé. Venceu o leão, aplicou a fé. E quando chegou diante de Golias, Davi já estava preparado. Golias foi o divisor do curral para o trono. Golias foi o divisor do pastor de ovelhas para rei de Israel. O problema é que você ainda não chegou em Golias, porque você não exercitou a fé e ainda não venceu nem o urso e nem o leão. Você fica tentando vencer da sua maneira, você fica tentando dar o seu jeitinho daqui, o seu jeitinho dali, e aquilo que você tem que fazer, que é buscar a Deus com fé, esperando que Ele é galardoador, você ainda não fez. Ou você não consegue esperar o tempo de Deus para Ele poder te dar um milagre. Davi, ele aplicou a fé em coisas pequenas e pôde experimentar coisas grandiosas. É impressionante como existem pessoas que não sabem vencer com fé as situações que ela enfrenta, talvez como um líder, mas um dia quer ser pastor. Ela não consegue enfrentar gigantes que um líder passa, mas um dia quer ser pastor. Não consegue lidar com situações em que um líder tem que vencer na fé, mas um dia quer ser pastor. É impressionante como pessoas, elas não conseguem vencer situações que elas enfrentam como um funcionário de uma empresa, mas um dia quer ser dono. Ela não consegue vencer situações pequenas do seu dia a dia, mas ela quer ser promovida naquilo que faz parte do seu dia a dia. Querido, não se engane. Para tudo nessa vida que nós iremos experimentar crescimento, vai ter pressão, vai ter obstáculo, vai ter desafio, vai ter inimigo querendo impedir, vai ter opressão maligna, vai ter levante de Satanás. Para tudo que nós queremos avançar, vão se levantar oposições. O diferencial de quem avança e de quem fica é a fé que, agindo Deus, ninguém poderá impedir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Acredite e avance, meu amado. Eu já vi pessoas falarem para mim assim: pastor, ora por mim, porque eu quero ser um dos maiores dizimistas dessa igreja. Pastor, ora por mim, porque eu quero um dia chegar aqui e dar uma oferta de 500 mil reais. Pastor, ora por mim, que eu quero que o meu dízimo seja 100 mil reais. Já tive pessoas falando isso para mim. Eu não tenho fé para dar um dízimo do que eu ganho pequeno. Como que eu vou ter fé para dar o dízimo de uma coisa que eu vou ganhar grande? Deus nunca vai me promover para o grande se eu não sei aplicar fé para ser fiel a Ele no pouco que Ele tem me dado. Nunca, meu irmão. Deus não pode honrar e promover aquele que não acredita nele. Aquele que não acredita que a sua palavra é verdadeira e funciona. Não adianta eu dizer para Deus: Deus, eu vou ser dizimista quando eu ganhar mais. Conversa fiada. Você tem que aplicar a tua fé com o que tu ganha agora. Deus, eu vou ser dizimista quando as minhas contas elas derem uma aliviada. Tua conta não vai dar uma aliviada nunca, meu irmão.
Você tem que aplicar fé com Deus agora. Sede fiel no pouco, porque sobre o muito eu te colocarei. Quantos querem experimentar um agir sobrenatural de Deus? Diga aleluia. Vou dar um outro segredo para você. Você quer? Diga amém. Quarto segredo. É preciso ter perseverança. Dá uma balangada no teu irmão e fala: persevera mais, meu irmão. A perseverança, ela é a prova de que a minha fé não é natural, que ela é sobrenatural. A perseverança, ela é a prova de que a minha fé, ela está um nível acima de outros. Porque ter fé durante só um tempo, isso nunca foi e nunca será uma fé sobrenatural, meu irmão. A fé sobrenatural, ela precisa ser perseverante. Pode passar o tempo que passar, pode estar demorando. Eu acredito que fiel é aquele que fez a promessa. Eu acredito que o agir de Deus virá e não tardará. O problema é que muitas pessoas não conseguem aplicar a perseverança. E além de cometer o erro de não perseverar, elas cometem o erro de murmurar. Porque falam: não, eu orei, eu acreditei, eu participei do projeto, eu fui fiel, eu participei da campanha, eu me doei, eu trabalhei, eu fiz e nada acontece. Olha o erro grave. Eu faço e faço e faço. Uma vez eu já contei para vocês, nunca esqueço isso. Nunca vou esquecer na minha vida isso. Uma pessoa que a gente estava aplicando fé e orando muito com ela, muito. E nós queríamos que ela conseguisse a vitória, não na fé dela, mas na fé nossa. A gente estava aplicando fé, e um dia conversando com a pessoa, a gente querendo animar ela para perseverar, ela virou e falou assim: pastora, me desculpa, mas eu não estou disposta a esperar a Deus nesse passo de tartaruga dele. Nunca mais eu esqueci isso na minha vida. O problema é que as pessoas, ao invés de perseverar, elas murmuram. E a fé sobrenatural, ela vai totalmente contra isso. Ela espera. Abraão creu, foi até o final, foi e avançou acreditando. Pedro, querido, só não continuou a viver o sobrenatural porque no meio do caminho ele começou a pensar que aquilo ainda não era tão para ele, que ele não estava preparado. Talvez ele começou a pensar que ele não tinha fé para aquilo tudo, e aí ele não perseverou. Porque o segredo, escuta só o que eu vou dizer aqui, querido, eu vou dar uma pérola para você aqui. Escuta isso aqui. O segredo para Pedro continuar a viver o sobrenatural era só ele continuar no ritmo que ele estava. E tem gente que não sabe continuar no ritmo. Tem gente que acha que andar no mesmo ritmo, o diabo está enganando você, dizendo que você está perdendo, que nada está acontecendo, quando na verdade você está caminhando sobre as águas, você está caminhando no sobrenatural. É só você permanecer no ritmo. Não deixa o diabo te enganar, meu irmão. Não deixa o diabo te cegar, dizer que nada está acontecendo, é mentira. Veja, você está andando sobre as águas já há muito tempo. Se não fosse Jesus, já era para ter afundado tudo há muito tempo. Você está andando sobre as águas. Não deixa o diabo querer roubar você da perseverança. Eu lembro que quando eu era adolescente tinha meio que um
uma ginga dos garotos da rua que a gente brincava. E às vezes passava alguém meio marrento assim. E aí o grupo que estava aí: aí, malandro, nem olha, hein? Segue normal. Você lembra? Fala, dá um tapinha no ombro de quem está do seu lado e fala: segue normal, meu filho. Aleluia. Diga: segue normal. Oh, aleluia. É preciso perseverar. Quinto segredo para quem quer viver a fé sobrenatural. Você quer? Diga aleluia. É preciso ouvir a palavra. Diga ouvir a palavra. Romanos capítulo 10, versículo de número 17 diz que a fé, ela vem pelo... Diga, a fé vem pelo... Escuta o que eu vou dizer. É preciso ouvir a palavra. Ouvir é diferente de escutar. Tem gente que escuta e acha que está ouvindo. Isso parece meio que complicado, mas é a verdade. Ouvir é diferente de escutar. Escutar, eu escuto qualquer som com o meu ouvido. Ouvir, eu escuto com os ouvidos e eu consigo digerir isso para dentro da minha alma, vem para dentro de mim, eu absorvo com atenção, eu aplico no meu interior. Eu preciso ouvir a palavra e não apenas escutar. Ouvir é poderoso demais, que vem para dentro. Escutar entra de um lado e sai do outro. Pergunta para quem está do seu lado: você está ouvindo ou você está escutando a palavra? Agora fala para essa pessoa assim: eu vou provar esse resultado, hein? Vou te dar como é que prova isso. Se a pessoa está escutando, entrou por um ouvido, saiu por outro, essa semana ela vai esquecer tudo. Vai passar por luta, vai passar por prova. Que droga! E vai esquentar a cabeça e tal. Agora, se ela está ouvindo, isso está vindo para dentro de você. E vai gerar uma mudança aqui dentro. Que essa mudança que vai acontecer aqui dentro, ela vai refletir em tudo que você precise que mude do lado de fora. É por isso que o ouvir a palavra de Deus é que gera fé. Porque o ouvir me muda aqui dentro. E quando eu sou mudado do lado de dentro, do lado de fora, as coisas automaticamente são mudadas. Por que às vezes você lidera, discipula, aconselha e fala, e a pessoa não muda? Porque ela não está ouvindo, ela está escutando. Quando ela está ouvindo, ela digere aquilo e ela absorve para a alma, e aquilo causa uma mudança dentro dela, e essa mudança se externa. E essa mudança vem para fora. Por isso o segredo, para quem quer experimentar o sobrenatural, diga, ouvir a palavra. Ouvir a palavra gera um poder e uma força em nossa vida imensurável. Não dá para medir, não dá para imaginar o tamanho do poder que
pode ser gerado dentro de você quando você receber a palavra de Deus de todo o teu coração. Querido, você pode sair daqui hoje como uma bomba atômica para o inferno. Você pode sair daqui desse culto hoje e você vai revolucionar a história da tua vida. Você vai ver mudança na tua família. Você pode sair daqui hoje totalmente diferente. Aleluia! A palavra de Deus é poderosa. Se você olhar os efeitos dela na vida de muitas pessoas, podemos comparar o efeito dela na própria criação do mundo. Disse Deus: haja luz. É só a palavra de Deus. E disse Deus: separe a terra da água. E disse Deus: crie, sejam criados os animais marítimos. A palavra de Deus, ela gera algo poderoso demais. Quando Lázaro estava morto, Jesus disse a palavra: Lázaro, sai para fora. E Lázaro veio vivo. É poderoso demais. Quando Pedro e João estavam passando na porta de um templo e tinha um mendigo lá pedindo esmola, Pedro e João falaram: é hora de liberar o poder da palavra. E eles liberam: em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele paralítico andou. A palavra, ela tem um poder tremendo demais dentro de nós. É por isso que eu quero motivar você sempre a receber dentro de você quando alguém estiver falando a palavra de Deus. Você entende por que às vezes eu sou tão, às vezes, chato quando eu falo: não circula, por favor, mamãe com criança, porque eu sei o poder que a palavra pode gerar na vida de alguém, quando esse alguém, ele está ligado na palavra, recebendo cada detalhe dela. Eu valorizo isso. Eu sei o quanto que isso é importante. Porque o ouvir a palavra é poderoso demais. Sexta coisa. Meu Deus, eu vou até o 7 e eu paro. Sexto segredo para você que quer ter uma fé sobrenatural. Você quer ter? Diga amém. Para quem quer ter uma fé sobrenatural, é preciso ter dentro de si humildade. Diga comigo: humildade. Pastor, o que tem a ver humildade com fé sobrenatural? Eu vou te explicar. Só recebe de Deus quem reconhece que precisa de Deus. E tem gente que é crente, que lê a Bíblia, mas não acredita que precisa de Deus. Acha que consegue resolver do teu jeito. Você nunca vai viver um milagre, o sobrenatural, enquanto você não for humilde para reconhecer que você não pode nada. Para eu viver o sobrenatural, eu preciso reconhecer: eu preciso de Deus. Eu dependo de Deus. Só vive o sobrenatural quem reconhece que não é capaz de resolver os seus problemas com a sua própria força. E talvez você pense assim: não, eu vou resolver do meu jeito, eu já sei. E você vai lá e dá tudo errado, tu quebra a cara. Veja se não poderia ser diferente. Você levantar de manhã, botar o teu joelho no chão e clamar e buscar com fé aquele que é galardoador daqueles que o buscam, e falar: Deus, eu reconheço que eu não sei como resolver esse problema de hoje.
Eu reconheço que eu não sei como que eu vou conversar com essa pessoa. Eu reconheço que eu não sei aonde que eu vou arrumar esse dinheiro. Eu reconheço que eu não sei como que eu vou fazer para esse documento sair. Mas eu te peço, direciona os meus passos. Eu te peço, direciona as minhas palavras quando eu for falar com as pessoas. Eu te peço, coloca a pessoa certa na hora certa no meu caminho hoje. É assim que se busca a Deus. E é assim que você vai resolver. E é assim que você tem que agir, quando você está com humildade. Agora, quando você fala às vezes para alguém, já aconteceu muito isso. Talvez você já tenha passado por isso. A pessoa está cheia de problema e você fala assim: querido, para um pouquinho. Você está afobado demais, vamos parar para buscar. Vamos parar para orar a Deus. A pessoa: que orar a Deus? O que eu estou precisando resolver o meu problema. Você não sabe como é que está. Querido, para. Você já parou e já orou? Eu geralmente, quando eu vejo alguém desesperado demais, eu falo: você já parou e já orou? Às vezes a pessoa não quer nem ser mal educada, fala: já orei sim, orou nada. Está faltando humildade para reconhecer que você e eu, nós dependemos de Deus para que possamos experimentar o sobrenatural na nossa vida, irmão. Um dia desses aí, alguns meses atrás, eu estava resolvendo um problema aí eu resolvendo um problema muito sério, e eu liguei para o meu discipulador, para o pastor Gido, e falei para ele: pastor Gido, estou com um problema aqui, e eu não sei como é que eu vou fazer, eu preciso que o senhor me diga o que eu vou fazer, eu preciso que o senhor me oriente aqui e tal. E ele falou: você já parou para poder orar? Aí eu, já, no pensamento, né? Na verdade eu queria que ele me dissesse, me desse o conselho. Não, querido, eu não sei o que você vai fazer agora. Vamos fazer o seguinte: eu vou parar e vou orar aqui, você para e ora aí. E aí Deus vai te mostrar como é que você vai fazer. Diga assim: uau. Às vezes a gente quer que alguém fale para a gente o que a gente vai fazer. A gente vai pedir um conselho para alguém e falar assim: estou desesperado, o que eu vou fazer? Eu aprendi isso agora. Se eu não souber, eu vou falar: não sei, vamos orar. Quantos acreditam que Deus tem uma direção e um conselho para dar melhor do que o meu? Diga amém. É claro. Mas a gente não quer isso não, irmão. Às vezes a gente sai: fui pedir um conselho para o pastor, ele não falou nada, não saiu nada, era melhor eu nem ter falado nada, porque não me falou nada. Mas e a oração que eu faço, não conta nada? O Deus que eu oro para te ajudar a resolver o problema, não conta nada. Está faltando humildade. Deus dá graça para os humildes, mas resiste aos soberbos. Talvez o sobrenatural ele fique longe de nós, porque nós ainda estamos soberbos. E às vezes nós estamos cheios de problema, mas soberbos. Cheios de problema, mas faltando humildade. O segredo para sobrenatural, diga: eu preciso de humildade. Sétimo, para terminar, diga aleluia. O que fazer para viver o sobrenatural? É preciso de obediência à palavra. Diga: obedecer é melhor do que sacrificar. Diga para o teu irmão do lado: obedecer é melhor
do que sacrificar. Olhe para cá, meu irmão. A obediência é o código secreto para abrir a porta do sobrenatural sobre a tua vida. O código que está faltando é a obediência. Pastor, por que a obediência ela é o código secreto? Porque poucos são os que descobriram e aplicam a verdade desse código. Poucos são que tiveram a revelação que é melhor obedecer do que sacrificar. E poucos têm esse código que pode abrir a porta do sobrenatural para a sua vida. Foi o ato de obediência que fez Abraão viver o sobrenatural e se tornar pai de uma grande nação. Foi o ato de obediência de Abraão que fez o código secreto do céu se abrir e o milagre tão esperado acontecer. Foi o ato de obediência daquela viúva pobre, que ela estava toda endividada, que ela estava tendo seus filhos sendo levados pelos credores como escravos. Foi o ato de obediência daquela mulher, aquele profeta, que liberou o código secreto do céu e fez as suas botijas transbordarem de azeite e ela pagar as suas dívidas e ainda sobrar para ela viver do resto. Foi o ato de obediência. Porque aquela mulher poderia decidir não obedecer. Eu estou cheia de problema, todo endividado, e vem um profeta querer falar para mim fazer o quê? Coisa que eu nem sei direito o que é. Foi o ato de obediência que liberou o código secreto dos céus. O ato de obediência de Josué, que liberou o código secreto dos céus, para que as grandes muralhas de Jericó, elas viessem abaixo, e o povo entrasse nela, como uma promessa que precisava ser experimentada. Quando Deus fala para Josué, Josué roda a cidade 7 dias, no último dia roda 7 vezes, na última vez, na última volta, grita, toca trombeta. Josué poderia dizer: eu vou obedecer isso nada. Eu acho que é bem melhor entrar lá da minha maneira. Quantas vezes que vem uma palavra de Deus para você agir da maneira diferente como você pensa, mas você não quer obedecer porque você quer agir do jeito que você pensa. E aí você nunca consegue o código secreto para liberar o sobrenatural. Se aplica a senha e dá acesso negado. Você vem para a igreja e busca e dá acesso negado. Você faz discipulado, acesso negado. Você ora no GCD com imposição de mãos e acesso negado. Meu Deus, o que está faltando? Veja se não tem alguma área da tua vida que está faltando você obedecer. E você está resistindo a essa obediência há muito tempo. Há muito tempo que você está resistindo de obedecer. É por isso que o código dá sempre acesso negado. Eu quero convidar você para ficar de pé. Querido,